A mente humana tem o poder incrível de reter e processar uma quantidade imensa de informações. Entretanto, nem sempre nossas lembranças são confiáveis. Muitas vezes, pessoas se lembram de eventos, fatos ou detalhes que nunca ocorreram. Esse fenômeno, conhecido como efeito Mandela, fascina e intriga psicólogos, neurocientistas e o público em geral. Neste vídeo, exploraremos por que muitas pessoas lembram de coisas que nunca aconteceram e como a memória pode ser manipulada de maneiras surpreendentes. O efeito Mandela ganhou notoriedade quando muitas pessoas afirmaram lembrar-se da morte de Nelson Mandela na década de 1980, embora ele tenha vivido até 2013. Esse caso emblemático chamou a atenção para o fato de que grandes grupos de pessoas podem compartilhar lembranças falsas. O efeito Mandela, além de ser um mistério da mente, sugere que memórias coletivas podem ser moldadas por fatores externos, levando a confusões globais. A falibilidade da memória humana, embora poderosa, está longe de ser perfeita. Estudos de psicologia revelaram que nossas lembranças são altamente suscetíveis a distorções e erros. Isso ocorre porque o cérebro não armazena memórias como gravações exatas, mas como reconstruções que podem ser alteradas com o tempo. Pequenos detalhes são modificados ou esquecidos, criando novas versões de eventos passados que parecem reais, mas são enganosas. Sugestionabilidade e falsas lembranças é um dos principais fatores que contribuem para a criação de falsas memórias. Quando expostas a informações enganosas ou a narrativas repetidas, muitas pessoas acabam incorporando esses dados em suas próprias lembranças. Esse fenômeno foi observado em estudos de psicologia, nos quais indivíduos, ao serem questionados repetidamente sobre eventos inexistentes, começaram a acreditar que realmente os vivenciaram. O papel das emoções desempenham um papel crucial na formação e na distorção das memórias. Eventos carregados emocionalmente tendem a ser lembrados com mais intensidade, mas também são mais suscetíveis a distorções. Quando lembramos de um evento emocional, o cérebro pode adicionar ou modificar detalhes, criando uma memória que se sente verdadeira, mas que contém elementos falsos ou exagerados. Esse processo pode contribuir para a disseminação de memórias incorretas. A influência da mídia também exerce uma grande influência sobre as memórias coletivas. Filmes, programas de televisão e notícias podem reforçar falsas narrativas, ou criar interpretações distorcidas de eventos. O fenômeno do efeito Mandela em torno do filme inexistente, Shazam, por exemplo, mostra como a repetição de uma falsa ideia pode fazer com que muitos acreditem que algo aconteceu, quando, na verdade, nunca existiu. A mídia amplifica essas distorções, tornando-as parte da cultura popular. Memória coletiva e cultura também moldam memórias coletivas. Tradições, mitos e histórias são passados de geração em geração, e muitas vezes, essas narrativas se transformam no processo. O fenômeno do efeito Mandela pode ser visto como uma manifestação moderna dessa antiga tendência humana de alterar e adaptar memórias ao longo do tempo. À medida que as histórias são contadas e recontadas, detalhes mudam e novas versões surgem, levando a lembranças que divergem da realidade. Experimentos com memórias falsas. Diversos experimentos realizados por psicólogos, como o famoso estudo de Elizabeth Loftus, demonstraram como é fácil implantar memórias falsas em indivíduos. Em um de seus estudos mais conhecidos, participantes começaram a lembrar de detalhes fictícios sobre um evento que nunca viverão, simplesmente após ouvir narrativas detalhadas sobre a situação. Esses experimentos revelam que, mesmo memórias pessoais íntimas, podem ser alteradas ou criadas de maneira artificial. O impacto das redes sociais aceleraram a disseminação de falsas memórias em escala global. Informações equivocadas ou mal interpretadas são compartilhadas rapidamente, criando um efeito dominó que leva grandes grupos de pessoas a acreditar em algo que não aconteceu. O alcance e a velocidade da internet fazem com que narrativas errôneas se consolidem, alimentando o fenômeno do efeito Mandela em uma era digital, onde a verdade pode ser rapidamente distorcida. A psicologia do engano coletivo explora como grupos de pessoas podem ser influenciados a adotar crenças incorretas.
Esse fenômeno, muitas vezes associado ao efeito Mandela, mostra como fatores sociais e psicológicos se combinam para criar uma falsa percepção de realidade. Ao interagirem com outras pessoas que compartilham da mesma falsa lembrança, indivíduos reforçam essas memórias, tornando-as ainda mais difíceis de desconstruir. O poder da repetição de informações incorretas é uma das principais maneiras de como falsas memórias são consolidadas. Quando uma ideia é repetida frequentemente, mesmo que falsa, o cérebro tende a aceitá-la como verdade. Esse fenômeno é chamado de ilusão de verdade, e ajuda a explicar por que tantas pessoas acreditam em memórias erradas. A constante exposição a uma narrativa falsa a faz parecer cada vez mais familiar e, consequentemente, verdadeira. Realidades paralelas ou erros cognitivos? Alguns teóricos sugerem que o efeito Mandela poderia ser explicado por realidades paralelas ou múltiplas dimensões. Embora essa teoria seja amplamente considerada pseudociência, sua popularidade reflete o fascínio humano por explicações além do natural. No entanto, a ciência tradicional aponta para erros cognitivos como a principal causa das falsas memórias, argumentando que essas experiências são resultado da complexidade do cérebro humano e de suas limitações. A neurociência da memória. Os avanços da neurociência têm ajudado a entender como o cérebro cria e armazena memórias. Estudos recentes mostram que as memórias não ficam em um único local no cérebro, mas são distribuídas em várias áreas. Esse sistema complexo de armazenamento facilita a criação de memórias falsas, pois qualquer perturbação em uma dessas áreas pode levar a uma reconstrução errada dos eventos. A neurociência sugere que a plasticidade cerebral, que nos permite aprender e se adaptar, também nos torna vulneráveis a lembrar coisas que nunca aconteceram. O mistério de por que muitas pessoas lembram de coisas que nunca aconteceram continua a intrigar cientistas e pensadores. O efeito Mandela serve como um lembrete poderoso de que nossas mentes, apesar de extraordinárias, são falíveis. Seja por influência social, emocional ou cognitiva, nossas lembranças podem ser moldadas e distorcidas de maneiras surpreendentes. Ao entender como essas falsas memórias são formadas, podemos começar a questionar nossas próprias percepções de realidade e as narrativas que construímos ao longo do tempo. Até a próxima!